Olá, boa tarde a todos, boa tarde para todo mundo que tirou um tempinho aí para me ouvir nesse sábado à tarde. Meu nome é Jordan Vieira, sou mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo Junguiano da PUC de São Paulo, sou psicólogo clínico há 13 anos, né? Também tenho uma experiência em educação já há mais de 15 anos, sou professor no Instituto Dédalus, e hoje eu vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre Jung para iniciantes, né? Não vai ser uma fala profundamente enraizada em aspectos teóricos da estrutura psíquica, nem nada disso. A gente vai passar por cima de alguns pontos essenciais para a gente poder entender um pouquinho dos aspectos aí da teoria, né? Que são os arquétipos, os sonhos e o processo de individuação, tá? Então, vou pedir para o Wellington colocar os slides, por favor. Boa tarde, Adriana. Bom, então, nosso encontro de hoje tem essa temática, né? Jung para iniciantes, arquétipos, sonhos e a jornada da alma. O que a gente vai discutir aqui? Deixa eu chegar minha cadeira para cá, que aí eu apareço inteiro. O que a gente vai discutir aqui hoje, né? Quem foi Jung, o que é inconsciente coletivo, o que são arquétipos, sonhos na perspectiva junguiana, processo de individuação e a jornada da alma. Beleza? Então, começando. Quem foi Jung? Jung nasceu em Kassel, no Lago de Constância, 26 de julho de 1875. Né? Seu pai, Paul Atlas Jung, era um pastor da Igreja Suíça Reformada, e sua mãe, Emily Prescott, era dona de casa e sofria de distúrbios mentais, chegando a ser internada em algumas ocasiões. Jung teve uma infância repleta de sonhos simbólicos, e os quais ele comentou ao longo de suas obras, e principalmente em seu Memórias, Sonhos e Reflexões. Por que essa introduçãozinha curta é importante? Né? Entender que o pai do Jung tinha um contexto religioso, o que para a época dava para ele acesso a bastante conteúdo literário, material literário, já influenciou bastante na formação do Jung, né? E o fato da mãe do Jung sofrer de distúrbios psiquiátricos também viria a ser uma dos motivos, né, pelos quais ele se interessaria pela medicina, além do que havia toda uma questão espiritualista por parte da família da mãe também, que veio a influenciar os estudos do Jung futuramente, tá bem? Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensa quem foi Jung, né, aqui a gente ainda não está pensando Jung, o fundador da psicologia analítica, né? A gente que acho que eu passei uma a mais. Jung antes de Freud, né? E aí aqui tem um ponto muito importante, porque as pessoas tendem, né, às vezes, a achar que Jung era discípulo de Freud. Né? Essa foi uma ideia difundida, inclusive, por membros do movimento psicanalítico durante um tempo. Né? Sendo que, na verdade, Jung já tinha a sua obra, já tinha a sua construção teórica, já tinha a sua teoria dos complexos anos antes de encontrar com Freud. Né? A gente vai falar do encontro mais para frente, mas Jung, antes de Freud, já era um intelectual para sua época. Né? Antes do contato com Freud, Jung já era chefe do Burzoli, Jung já era um psiquiatra renomado, e eu não estou falando isso aqui com nenhum tipo de demérito, não. É só para poder distinguir que são duas grandes figuras históricas para psicologia e para a saúde mental como um todo. Né? Então, Jung antes de Freud. Jung era um leitor voraz, e dentre as obras que mais lhe influenciaram estão Faustos de Goethe, assim como as obras de Schopenhauer. Mais tarde, na universidade, podemos citar Assim Fala Zaratustra de Nietzsche, Manual de Psiquiatria de von Kraft-Hebing, que lhe despertou a paixão pela psiquiatria. As obras de Myers, Flournoy e de William James também foram de bastante interesse e serviram as bases para o seu desenvolvimento de psicologia,
contrariando o senso comum de que Jung só desenvolveu sua psicologia após o contato com Freud, tá? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos de algumas das obras que influenciaram Jung, e a gente tem até o próximo slide, é uma fala do próprio Jung, se eu não me engano. Ó. De forma alguma eu descendo exclusivamente de Freud. Eu tinha minha atitude científica e teoria dos complexos antes de encontrá-lo. Os mestres que mais me influenciaram, acima de todos, são Boyer, Pierre Janet e Theodore Flournoy. Isso aí está lá no Livro Vermelho, bem no comecinho do Livro Vermelho. Tá? E por que eu acho importante falar disso? Né? Entender que Jung já era um intelectual e já era um pensador, né, antes do contato com Freud, ajuda a estabelecer bases mais sólidas para a psicologia analítica, né? E ajuda a fugir da ideia de que a psicologia analítica é, de alguma forma, um derivado da psicanálise, o que a gente sabe que não é, né? Mas muitas pessoas ainda acabam explorando essa ideia de alguma forma, né? Mas não é o caso, tá bom? Então, e a influência do William James, inclusive, é bastante notada pelo ponto pragmático, né, da obra de Jung e do conceito prático, né? Os conceitos precisam ter uma usabilidade prática de alguma forma, né? Senão eles não teriam validade para o uso psicológico, né? Seriam apenas teorias. O contato com Freud começou por carta, em 1906, tá? E foi um encontro marcado de mística, né? Trocaram cartas por alguns meses até que se encontraram em 1907, né? E aí reza a lenda que o encontro durou 13 horas, né? Inclusive teve um momento durante o encontro em que o Jung falou que um livro ia cair da estante e o Freud duvidou, e o livro caiu. E aí o Jung estava falando que aquilo seria um evento de sincronicidade, que era uma ideia que ele começava a pensar ainda, né, de algum jeito. Nessa época ainda não tinha desenvolvido a psicologia analítica per si, né? Jung ainda estava trabalhando na teoria dos complexos, fazendo né? Mas a partir desse encontro com Freud, a gente sabe que se iniciou uma relação que foi muito intensa para ambas as partes, né? Muito intensa intelectualmente e pessoalmente também, né? Já que ambos viveram uma relação bastante dual, né? Uma relação bastante atravessada por afetos, se é que dá para a gente chamar assim, né? Os dois homens possuíam um grande interesse na psicogênese das doenças mentais, na aplicação da prática terapêutica e principalmente em como isso se estrutura na formação do ser humano, né? Então a gente tinha ali já a psicanálise um pouco mais consolidada nessa época, né? Metade da primeira década do século passado, óbvio que ainda engateando, ainda tentando se estabelecer como um campo do saber, como um campo do conhecimento, mas já estava mais avançada, né? O Freud já tinha lançado o Interpretação dos Sonhos, que foi um boom na época, então já vinha sendo cada vez mais conhecido. Então, o contato dos dois teve também um interesse que era político, né? Porque a psicanálise vinha se tornando o que chamava-se de uma ciência judia, né? Porque boa parte dos médicos praticantes eram judeus, então, como Jung não era judeu, seria interessante ter um médico do calibre dele dentro do escopo da psicanálise também, né? Atuando junto com os primeiros psicanalistas ali, né? Embora possuíssem arranjos científicos diferentes e visões de mundo que eram discrepantes, é um consenso que as contribuições tanto de Freud para o desenvolvimento de Jung enquanto sujeito, enquanto cientista, eram, bem como a influência de Jung para o desenvolvimento da psicanálise nos seus primeiros anos, também não pode ser negado. Foi uma influência mútua e benéfica para ambos, tá? Ambas as partes saíram beneficiadas desse contato entre os dois, tá bom? E aí o que eu quero que vocês entendam aqui, né, com essa questão da relação dos dois,
é que nenhum e nem outro é mais ou menos importante, né? Os dois têm o seu lugar na história da psicologia, os dois têm o seu lugar na história da saúde mental, embora cada um partindo de pressupostos e lugares diferentes, né? Então, isso é importante também de citar, tá? Agora a gente entra num aspecto que já é para a gente falar de um elemento um pouco mais teórico, né? Essa introdução foi só mais para situar Jung e o momento histórico, né? Então a gente sabe que Jung começa a atuar no início do século passado como médico, né? Encontra com Freud na metade da primeira década, né? do século passado. E a partir daí, né, o contato entre esses dois levou Jung até a Sociedade Internacional de Psicanálise, né, como presidente e tudo mais. Levou Jung a contribuir, né, para a estruturação da psicanálise, para a organização da psicanálise enquanto um movimento também, né? Mas essa relação chegou ao fim, né? Já começando em 1909, na verdade, né? Os sonhos que Jung relata em 1909, depois ele diz que já eram prelúdios do rompimento da relação com Freud, né? Em 1909 tem inclusive a famosa viagem para Clark University, né? Que Freud foi a convite do Jung, né? Jung foi convidado e convidou o Freud para ir junto também. Mas a relação só rompe em 1913 com a publicação da segunda parte dos Símbolos da Transformação do Libido, né? E aí, com esse rompimento, o Jung vai ter um movimento pessoal de introspecção, de introversão, mas que não é de exclusão do mundo, né? Muitas vezes as pessoas colocam como se Jung tivesse se isolado completamente do mundo durante esse momento, e não foi assim que aconteceu. Mas é quando a psicologia analítica começa a ser formada de fato, tá? Então, até aqui a gente tinha a teoria dos complexos, né, e alguns esboços de ideias arquetípicas que Jung pensava, embora ele só vá usar esse termo mais para frente, depois de 1916. Tá? E aí, para falar do inconsciente, né, a gente sabe que na psicologia analítica a gente tem duas instâncias inconscientes, por assim dizer, né? A gente considera duas instâncias do inconsciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho disso aqui agora, tá? O que Jung trata por inconsciente, né? Só inconsciente. Inconsciente retrata um estado de coisas extremamente tudo que eu sei, mas em que não estou pensando no momento. Tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas atualmente estou desconhecido. Tudo que os meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considera. Tudo que eu sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente sem prestar atenção. Todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência. Tudo isso são conteúdos do inconsciente. Então a gente consegue entender que para o Jung, o inconsciente ele é aquilo que está no lado oposto à consciência. De que sentido? A consciência para Jung tem um foco e uma direção, né? A consciência a gente pode pensar como se fosse um farol que ilumina o caminho à frente e tudo aquilo que não é tocado por essa luz é o inconsciente. Né? Tudo aquilo que a gente não enxerga de alguma maneira é inconsciente. Tá? Não é só isso, óbvio que eu estou dando uma explicação aqui didática para facilidade de compreensão, mas a gente pode pensar assim para facilitar o entendimento. Tá? Então, o que vai ter no inconsciente? Vai ter aquilo que os seus sentidos vão perceber, né, através da apropriação e você não percebe, aqueles pensamentos que passam pela sua cabeça e vão embora, aquelas intuições, aquelas sensações, tudo isso faz parte de conteúdos do inconsciente, tá? E esses conteúdos do inconsciente, eles podem ser tanto do inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo, tá? O inconsciente pessoal
é o inconsciente que se desenvolve a partir das experiências de vida do sujeito. Então, a partir da minha história de vida, o meu inconsciente se desenvolve, né, de acordo com o meu contato com a realidade externa, de acordo com o meu contato com a minha própria realidade psíquica, porque esse também é um outro elemento importante de se entender, né? Na perspectiva da psicologia analítica, a gente pensa que a gente tem a realidade externa, objetiva, fora da gente, né? Mas a gente tem uma realidade psíquica. E o que é essa realidade psíquica? A realidade psíquica é formada pela maneira com a qual a nossa cosmovisão de mundo, a nossa equação pessoal enxerga a realidade. Então, tudo que eu vivenciei, tudo que me constrói, toda a minha personalidade, ela enxerga o mundo de um jeito. Por quê? Porque ela passou por experiências psicológicas que a fazem enxergar o mundo daquela forma. Tá? Então, a gente tem uma realidade que é também realidade psíquica, que pode ou não ser convergente com a realidade objetiva fora de nós. Tá bom? E aí aqui a gente tem uma influência kantiana claramente no Jung, né? Ao falar dessa clarabóia pela qual podemos enxergar a realidade. Né? Não temos acesso à realidade em si, mas aquilo que observamos dela. Tá? O consciente tem algum nível de autonomia, ele processa informações. Sim, sim. Não que o inconsciente não processe, mas processa numa lógica própria, né? Que é a lógica mitológica e simbólica, né? Não é a lógica do raciocínio lógico. Né? Deixa eu responder, então. Ele me pergunta, o consciente tem algum nível de autonomia, ele processa informações. Sim, ele processa informações, a consciência tem que ter direção e foco. Né? A consciência tem direção e foco. É onde o complexo do eu direciona e foca a sua energia para poder dar conta daquilo, né? Para poder entender aquilo, para poder interpretar aquilo. O inconsciente também tem uma lógica, mas a lógica do inconsciente não é racional. A lógica do inconsciente é mitológica, ela é simbólica. Ela segue uma outra maneira de se organizar, tá? Inconsciente pessoal versus inconsciente coletivo. No que diz respeito às diferenciações entre inconsciente pessoal e coletivo, observa-se que o conteúdo que é fruto empírico da vivência do indivíduo e que tem suas origens na experiência e na proximidade com a consciência encontra-se no inconsciente pessoal. Por que na proximidade com a consciência? Porque os conteúdos do inconsciente coletivo seriam conteúdos tão profundos que a gente não consegue ter acesso a eles conscientemente. Então, quando vocês veem por aí qualquer bobajada no sentido de controlar arquétipo, dominar arquétipo, qualquer coisa nesse sentido, pode ter certeza que é baboseira. Assim, porque arquétipos estão numa camada tão profunda do inconsciente que a consciência não tem como alcançar. Né? Se ela é esse farol de alguma forma, o inconsciente coletivo está muito além do que o feixe de luz alcança. Né? Então, não tem como a gente poder enxergar, tá? Nem lidar e nem dar conta desses elementos. Tá? Porém, todo conteúdo cuja existência pressupõe um conteúdo simbólico, que não se explica pela experiência ou contato com tais motivos, imagens ou representações, extrapolando assim a experiência de vida, contexto social ou econômico do indivíduo, podem ser localizados mais profundamente no inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, ele independe da gente, ele independe da nossa história, enquanto sujeito, enquanto pessoa. O inconsciente coletivo é construído pela história da humanidade. Né? Jung vai até falar que o inconsciente coletivo são essas camadas herdadas socio-historicamente conforme a gente vai evoluindo enquanto espécie. Né? Da mesma forma como o corpo possui órgãos vestigiais, né? O apêndice, por exemplo, que é um órgão que hoje para a gente não serve para nada, mas para os nossos ancestrais serviu em algum momento, a psique também se acumularia em camadas conforme a história vai passando. Né? As experiências de grande significado simbólico, de grande significado arquetípico, elas vão se acumulando conforme a história humana vai evoluindo. Né? E isso poderia se dar basicamente por dois principais elementos. Né? A morfologia cerebral, o fato de todos termos um cérebro
mais ou menos igual, né? Óbvio que sabemos que existem diferenças, mas a estrutura do cérebro tende a ser a mesma, né? E isso faz com que possamos interpretar e lidar com situações de maneiras semelhantes, né? E também uma característica epigenética que poderia estar associada com essa transmissão, né? E aí a epigenética é essa mudança do gene de alguma forma a partir de algum evento externo, né? No caso de um evento simbólico, de um evento traumático, de um evento que teria um peso muito grande. Essa questão da epigenética, inclusive, está bastante em voga. Os estudos de psicologia analítica hoje na academia estão focando bastante nisso e tanto nos aspectos da neurociência também, com os trabalhos da Jean Knox, né? Que vem tentando fazer essa aproximação de alguma forma e esse entendimento daquilo que Jung diz. Mas, para ficar claro, inconsciente pessoal depende da minha vida. Inconsciente que é construído a partir da minha vida, né? Inconsciente coletivo não é construído a partir da minha vida. Ele já estava aí antes de mim, né? E ele vai continuar aí depois de mim, tá? Inconsciente coletivo é historicamente construído e histórica e evolucionalmente agregado, né? Essas camadas vão se sobrepondo conforme a história humana vai avançando, conforme o tempo vai passando e a nossa espécie vai evoluindo, né? Eu até coloquei essa imagem do Charles Xavier com o cérebro, né? Porque muita gente às vezes difunde a ideia do inconsciente coletivo ser algo partilhado, como se nós estivéssemos dividindo tudo que está ali, né? E na verdade isso é um equívoco. O que a gente divide é a potencialidade de interpretação simbólica, tá? A gente não está dividindo, não é como se o conteúdo do inconsciente do Joãozinho, né, do inconsciente coletivo, pudesse ser acessado pelo Joãozinho e pela Mariazinha exatamente da mesma maneira, tá bom? Os dois têm o mesmo potencial. O que isso significa? Os dois podem, por exemplo, ter um sonho com cobra, em que cobra signifique renovação, transformação, mudança, né, relacionada a Kundalini, por exemplo, né? E aí aqui pegando um exemplo bem simples mesmo, tá? Então, inconsciente coletivo não é algo que a gente partilha no sentido de estarmos todos interconectados, como às vezes você vê sendo vendido por aí, né, como se fosse todos uma grande mente nesse sentido, tá? Para isso existe um outro conceito dentro da psicologia analítica que se aproxima um pouco mais disso ou de algo nesse sentido, mas que eu nem vou adentrar aqui, que é o Unus Mundus, mas que tem mais a ver com a ideia de um partilhamento de elementos psicológicos do que o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo vai estar ligado a essa possibilidade, a essa potencialidade de interpretação simbólica, a essa potencialidade de manifestação arquetípica, né? E aí basta pensar, por exemplo, em como animais, né, certos animais, têm comportamentos que lhes são instintivamente naturais, né? O inconsciente coletivo parte desse pressuposto, né? Se nos animais isso acontece, nós, enquanto animais, também devemos ter algum movimento nessa direção, né? Alguma coisa possivelmente também acontece com a gente nesse sentido, né? De poder ter esse partilhamento instintivo, tanto que o inconsciente coletivo seria formado basicamente por arquétipos e instintos, né? Então, os instintos a gente já os tem ao nascer, né? Eles já estão postos aí para a gente, já estão prontos para a gente. E os arquétipos são essas potencialidades que se constroem principalmente a partir das grandes experiências humanas, né? Então, o nascimento, a vida, a morte, as grandes travessias que os nossos antepassados tiveram que fazer, né? As divindades que fizeram parte das suas religiões, enfim, tudo isso constitui conteúdo arquetípico, tá? Então, o conceito de inconsciente coletivo foi formulado por Jung para designar uma camada mais profunda da psique, distinta do inconsciente pessoal.
Enquanto o inconsciente pessoal se forma a partir das experiências individuais, então depende de mim, né? Depende de quem vive, e conteúdos reprimidos ou esquecidos, o inconsciente coletivo é inato e potencialmente compartilhado por toda a humanidade. Tá? Potencialmente compartilhado, não significa que as coisas estão interligadas. Jung fundamentava sua ideia de coletivo na noção de representação coletiva de Levi-Blum, referindo-se a conteúdos psíquicos que não pertencem ao indivíduo isoladamente, mas a uma sociedade, um povo ou a humanidade como um todo. Tá bom? Então, é como eu vinha dizendo, essa possibilidade ela está disponível, né? Esse inconsciente, que é coletivo, ele está disponível, tá? Para a sociedade, para as pessoas poderem acessarem esses elementos simbólicos. Tá? O inconsciente coletivo é um reservatório potencial de todas as experiências da espécie humana construídas ao longo da história, contendo estruturas e funções psíquicas que determinam padrões universais de pensamento e comportamento, no caso dos instintos, tá? E elas se manifestam em mitos, símbolos, títulos religiosos e nos arquétipos, que são suas expressões primordiais. Então, aqui já tem uma distinção que é importante. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando de arquétipo, né, como esse padrão universal que determina comportamento, pensamento e tal. Só que quem faz isso é o instinto, né? Não é o arquétipo. O arquétipo não determina isso, não nessa direção, né? O arquétipo vai representar a construção simbólica que a gente pode fazer a partir daquilo ali, tá bom? Características principais do inconsciente coletivo: estrutura psíquica universal, né? Então não se forma com o indivíduo, ele já nasce, já está posto, porque é parte da experiência humana na existência. Tá? É uma estrutura que contém padrões evolutivamente herdados de pensamento, emoção, comportamento, manifestando-se de maneira espontânea na psique. Tá? Obrigado, Elton, ficou bem melhor agora. Então, esses elementos já fazem parte do que constitui, né, a base do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo atua constantemente sobre a psique individual. Como? Influenciando sonhos, intuições, comportamentos e até mesmo a criação de mitos e religiões. Né? Mitos e religiões são estruturadas a partir de elementos do inconsciente coletivo. Né? Porque, se você observar historicamente, quase todas as religiões vão ter as mesmas figuras, né? As mesmas figuras arquetípicas, as mesmas imagens arquetípicas sendo representadas. Então, você vai ter o Deus criador, você vai ter o Deus da caça, você vai ter o Deus da noite, o Deus do sol, a deusa da fertilidade, né? São elementos que se repetem. E essa repetição é exatamente por quê? Porque é um conteúdo do inconsciente coletivo. Independente de que lugar do mundo essas culturas surjam, essas repetições simbólicas, elas vão aparecer, porque elas são inerentes à potencialidade humana de construção de uma mitologia, de uma religião ou de qualquer coisa nessa direção, né? E também vai influenciar nos aspectos artísticos, né? Jung fala lá no volume 15 que o Zeitgeist, né, o espírito da época, é influenciado pelo inconsciente coletivo. De alguma forma, o inconsciente coletivo evoca conteúdos que têm a ver com a época na qual as obras de arte são construídas, por exemplo, né? E também fala que o inconsciente coletivo vai se manifestar a partir dos produtos do seu tempo, além daqueles dos tempos ancestrais, né? Então, quando algum elemento do inconsciente coletivo se manifesta, ele vai se manifestar a partir do que está construído nesse momento também, né? Ele não vai ser algo distante desse momento no espaço, no tempo, de alguma forma. Influência na consciência individual. O inconsciente coletivo atua constantemente sobre a psique individual,
influenciando sonhos, intuições, comportamentos, até mesmo a criação de mitos e religiões. É responsável por impulsionar os indivíduos a seguir certos padrões e estruturas psíquicas que já existiam antes de sua experiência pessoal. Tá? Então, principalmente no caráter instintivo, tá? Essa movimentação vai acontecer. Presentes em todas as. Ele permite que pessoas de diferentes épocas e lugares tenham experiências e símbolos psíquicos semelhantes. Né? Então, justamente, quando a gente fala do inconsciente coletivo, a gente está falando dessa potencialidade de partilhar esses elementos. Tá? Diferença entre consciência coletiva e inconsciente coletivo. A consciência coletiva é composta por valores, normas e tradições culturais transmitidas socialmente. Então, a consciência coletiva é aquilo que uma cultura constrói a partir das suas necessidades, das suas vivências, da sua conduta, né? Até mesmo da sua própria moralidade. Né? Já o inconsciente coletivo é uma estrutura psíquica que não depende da cultura para existir. Ele existe e ponto. Tá? Então, independente do que culturalmente é construído, isso não afeta diretamente o inconsciente coletivo, não naquele momento. Né? Mas o que é conteúdo do inconsciente coletivo afeta a consciência coletiva. Tá? O contrário, nesse caso, acaba acontecendo. Só uma coisa antes de mudar. Não quer dizer que conteúdos da consciência coletiva não suscitem elementos arquetípicos, tá? Pode acontecer. Certos momentos na história podem suscitar, podem ter a necessidade de que emerja determinados conteúdos arquetípicos. Assim. Então, seria como se a consciência coletiva puxasse do inconsciente coletivo alguma imagem, algum símbolo que, de alguma maneira, fosse representativo, fosse simbólico ou fosse necessário para aquela consciência de alguma forma. Tá? E aí agora que a gente falou um pouquinho do que são inconsciente, do que é, né, inconsciente e inconsciente coletivo, a gente vai para os arquétipos, que talvez sejam a temática mais mal utilizada ou mais deturpada que a gente encontra pela internet por aí, no que diz respeito à psicologia analítica. Né? Então, a gente tem algumas possibilidades, tá, de arquétipo. Tem 5 distinções do que são arquétipos nas obras completas do Jung. E aí a gente vai passar aqui por elas para poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Sim, no final vai ter um momento para pergunta, mas, se não quiser perder, pode perguntar, que não tem problema não, assim. Não me atrapalha em nada não, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual é a primeira possibilidade para pensar o que é arquétipo? A primeira possibilidade para entendermos os arquétipos é pensar que estes são incorporados à estrutura psíquica como potencialidades latentes e atuam por meio de componentes biológicos e ou fatores históricos culturais. Então, como a gente viu na definição de inconsciente coletivo. Né? Nesse sentido, os arquétipos representariam predisposições psíquicas inatas, inclinações naturais, potências para realizar certas ações ou criar imagens específicas, que seriam resultado da evolução da espécie humana. Sendo assim, eles estão associados a experiências tipicamente comuns, como nascimento, morte, maternidade, paternidade, infância, envelhecimento, desenvolvimento, sobrevivência e coisas semelhantes. Tá? Todas essas experiências humanas, né, que contêm uma grande carga afetiva, que contém um potencial afetivo, né, dentro do sistema psicológico, elas podem ser representadas arquetipicamente, né? Podem ser representadas simbolicamente. Tá?
E esse movimento é um movimento que acontece natural e espontaneamente pela psique. Tá? Faz parte da própria dinâmica psicológica as coisas, de alguma maneira, se apresentarem assim. Tá bom? Outra interpretação para arquétipo que a gente encontra na obra do Jung é: os arquétipos constituem uma condição estrutural da psique, sendo capazes de gerar formações e interpretações similares sobre uma determinada constelação de fatores internos ou externos. Então, dada alguma circunstância que seja, né, isso faz com que um arquétipo possa ser ativado. E é aqui, quando eu falo ativado, eu não falo dessa ativação arquetípica que se vê vendida por aí. Eu falo dessa imagem ser simbolizada. Né? Eu falo dessa imagem encontrar um eco, encontrar uma forma de se projetar para a consciência. Tá? Encontrar uma forma de poder ser identificada, de poder ser entendido. Tá? Mas isso só vai se dar através da imagem arquetípica que a gente vai falar daqui a pouco. Essa similaridade não estaria de forma alguma atrelada à transmissão hereditária de imagens. Não são as imagens que são transmitidas. Tá? O que torna essas imagens análogas é o fato de serem moldadas, por assim dizer, pelo mesmo princípio arquetípico, formador, tal como os cristais. Então, não são as imagens arquetípicas que são transmitidas. As imagens arquetípicas são formadas a partir da cultura. Mas a possibilidade de formar essas imagens é que é transmitida. Isso sim é o arquétipo. Então, o arquétipo não tem uma forma definida. A gente não consegue pensar o arquétipo como algo fechado. Muito pelo contrário. O arquétipo abarca em si possibilidades diversas. Né? Um arquétipo pode gerar inúmeros símbolos. Né? Então, de alguma forma, a gente consegue, a partir dessa percepção, entender que não é porque a imagem do rei, por exemplo, aparece na história humana e aparece nas mitologias humanas, que é o mesmo rei. Não pode ser o mesmo rei, mas ele tem o mesmo princípio formador. Né? Ele tem os mesmos elementos base que fazem com que se construa essa imagem em cima disso. Tá? Então, arquétipos são potências psicológicas. Na qualidade de um conjunto de predisposições sem conteúdo específico, e isso aqui tenho que bater na tecla, arquétipo não tem forma, não existe isso de arquétipo ter forma. Então, quando vocês vêm por aí, principalmente o pessoal do marketing ou de outras áreas, né, muito baseados no livro da Carol Person, os 12 arquétipos junguianos, né, tentando circunscrever o que seria um arquétipo, isso não existe na psicologia analítica, não existe. O arquétipo não pode ter forma definida. O que tem forma definida são as imagens arquetípicas. Tá? O arquétipo não tem forma definida nenhuma. O arquétipo tem a possibilidade. Né? No slide anterior falava da predisposição dos cristais. Né? O que é isso? Antes de um cristal se formar, existe uma matriz geológica, né? Existe uma forma que aquele cristal vai tomar, mas essa forma ela não existe na natureza, assim. Não existe um molde que vai fazer o cristal acontecer. Ele simplesmente acontece daquela forma, né? Se forma daquela maneira. E aí Jung pensava que o mesmo poderia acontecer com os conteúdos psicológicos, né? Existe essa matriz que não existe na natureza diretamente, mas indiretamente, de alguma forma, e por isso aqui ela está numa esfera psicoide, né? Porque ela está fora da psique, nessa formação, e isso vai fazer com que a imagem arquetípica se forme a partir daí. Tá? Deixa eu ver a pergunta da Natália aqui. De acordo com o que eu estou vivendo, eu mesmo posso desenhar uma imagem representativa de um arquétipo que surge para mim numa dada situação? Olha, pode.
Se isso vai representar um arquétipo, vai depender de muitos fatores. O principal deles é: isso surgiu espontaneamente? Porque se não surgiu espontaneamente, não tem nada de arquetípico, porque todos os símbolos surgem espontaneamente. Símbolos não podem ser criados. A gente não cria símbolo, né? O símbolo é a junção do que é inconsciente com o que é consciente. Então, a partir do momento que existe essa junção e um símbolo é criado, por consequência, um arquétipo representado é um símbolo, né? Um arquétipo que se manifesta é um símbolo, você poderia sim estar dando uma forma para isso. Tá? Mas existem outras maneiras mais interessantes, eu diria, né? Pensando na perspectiva junguiana, que seria a análise dos sonhos, principalmente, e num estágio, a depender do seu estágio de análise, a imaginação ativa, né? Que é uma outra maneira de ter contato com elementos arquetípicos. Tá? Mas só desenhar isso não torna isso arquetípico, só desenhar isso não torna nem isso simbólico, na verdade. Né? Para ser simbólico, tem que ser uma produção espontânea do inconsciente. Se não for espontâneo do inconsciente, é só a consciência de alguma forma se manifestando, tá bom? E aí, gente, quando a gente pensa em esfera psicóide também, é porque o arquétipo está e não está na psique, né? Ele está fora da psique, porque ele independe da gente, mas ele atinge a psique, ele afeta a psique, ele atua sobre a psique. Então, essa possibilidade coloca ele nessa esfera psicóide, né? De atuar dentro e fora da psique, tá bom? Atua fora como sendo um aspecto de uma lei natural, né? De uma lei da natureza, e isso é importante também de pensar. Jung nos via num lugar muito semelhante aos outros fenômenos que acontecem na natureza. Assim. Então, para ele, a gente não estava sujeito a leis diferentes das que acontecem na natureza. Por isso que quando a gente vai pensar o psiquismo, a gente pensa sempre em leis de conservação de energia, por exemplo, leis de entropia, né, que são fenômenos psicológicos, são fenômenos naturais que ocorrem na natureza e também deveriam acontecer psicologicamente. Tá? Podemos dizer que o arquétipo seria apenas uma etiqueta, o label de uma gaveta que contém um conteúdo, que seria a imagem arquetípica? Quase, eu ajustaria um pouco. Assim. O arquétipo é o nome que vai descrever o que é aquilo. Né? O que é aquilo que se apresenta? O que é aquela imagem que se apresenta? Porque o arquétipo, uma das próximas definições vai falar sobre isso. O arquétipo ele aglutina elementos psicológicos que são semelhantes, né? Ou que dizem respeito à mesma coisa. Né? Então, ele é essa etiqueta que diz respeito a algo que não tem forma, mas que contempla diversos elementos psicológicos análogos e afins. Tá? Mas sim, Jung mesmo fala que arquétipo é só um nome. A gente vai ver isso aqui numa nota de rodapé daqui a pouquinho. Considerando o arquétipo enquanto uma potencialidade, não uma manifestação material, né, porque arquétipo não é tangível, arquétipo não existe, né, nesse sentido, sua ativação e manifestação na psique demandam duas condições. A de um elemento que será ativador, catalisador dessa imagem, que pode ter origem multifatorial, podendo ser biológica, intrapsíquica, né, algo que acontece interiormente, né, algum fator interno do próprio psiquismo, interpsíquica, algo que vem de fora, né, e reflete sobre essa psique, histórica e cultural, e uma forma que corresponde à sua possibilidade de simbolização psicodinâmica e ao seu campo de experiência. Desse modo, é impraticável conceber o desenvolvimento psicológico como um desdobramento natural da matriz arquetípica no plano intrapsíquico. O que isso quer dizer? Assim? Um monte de palavras difíceis para dizer que o arquétipo não existe pronto dentro da nossa cabeça, no sentido de, como eu falei anteriormente, ser uma imagem fechada, e a manifestação dele, a imagem que ele constrói, depende do mundo ao redor.
né? Depende da cultura, depende do momento histórico, depende de fatores biológicos, depende de um monte de outros fatores, assim. Então, por isso que não dá para vender também a ideia de arquétipos fechados, de arquétipos prontos, tá? Pensou o arquétipo como um conjunto matemático, talvez. É, é mais ou menos por aí. Dá para pensar nessa linha, mas aplicada a um processo psicológico, né? E outra coisa que é importante de falar, que não está aqui nas definições, mas é uma característica essencial dos arquétipos, é que todo arquétipo é bipolar. Tá? E o que isso significa? Isso significa que ele vai manifestar elementos positivos e negativos daquela imagem, né, que ele pode representar. Que ele pode representar, não, que pode vir a ser representado a partir dele. E positivos e negativos aqui não com um aspecto de moralidade, mas apenas como dois polos de distinção. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a imagem arquetípica da grande mãe, arquétipo da grande mãe. Você tem a mãe que cuida, a mãe que zela, né? A mãe que protege, mas você também tem a mãe que castra, você tem a mãe que desnutre, você tem a mãe que não cuida dos filhos. Então, o arquétipo ele sempre representa os dois lados ao mesmo tempo, né? E aí a imagem que surgir também vai ser influenciada por como esse paradoxo é sustentado, né? No arquétipo você vai ter sempre essa bipolaridade paradoxal. Um polo é positivo, é construtivo, e outro polo é destrutivo. Tá? Essas duas coisas vão estar sempre alinhadas de alguma forma e vão se manifestar na imagem que surgir a partir dali. Para que um arquétipo seja identificado e integrado à consciência, ele precisa adquirir representatividade através de uma imagem, que é a imagem arquetípica. Tá? Essa imagem é constituída a partir de elementos oriundos da experiência pessoal do indivíduo e dos aspectos socioculturais. Jung nos apresenta ainda a possibilidade de que os arquétipos têm a capacidade de se manifestar simultaneamente em múltiplos níveis, sejam eles fisiológicos, então, ao ter contato com uma imagem arquetípica, você pode ter reações psicológicas, reações fisiológicas, né, no seu corpo. Então, por exemplo, se uma imagem arquetípica aparece num sonho e é uma imagem, vamos pensar uma imagem aterrorizante, por exemplo, né? Isso vai gerar uma reação emocional, fisiológica, o psicológico, que é a própria imagem, né, que se forma a partir do arquétipo, e social, que é a cultura. Tá? E aí aqui tem um fenômeno atribuível à sincronicidade, porque a sincronicidade seria o quê? Seriam duas coincidências que não têm relação, mas que a gente consegue traçar um sentido entre elas, né? Como se a gente conseguisse traçar uma linha reta entre duas coincidências e a partir daí encontrar um sentido. Então, um elemento arquetípico pode encontrar na sociedade essa representação. A gente pode ver isso, por exemplo, atualmente com o crescimento do fascismo, né? Que acaba encontrando imagens simbólicas, né, que evocam essas experiências arquetípicas, porque essas experiências arquetípicas negativas, e aí falando moralmente agora, né, socialmente, moralmente, elas também estão no nosso inconsciente. Tá? Elas não vêm do lugar nenhum, elas são elementos do inconsciente. Nesse caso, seriam aspectos arquetípicos de uma sombra coletiva. Tá? E aí aqui é a nota de rodapé da página 185 do Arquétipos Inconsciente Coletivo, que eu acho que só essa nota de rodapé já vale metade do livro. Assim. Pelo que eu saiba, até hoje não foram feitas outras propostas. A crítica contentou-se em afirmar que tais arquétipos não existem. E não existem mesmo. Assim como não existe na natureza um sistema botânico. Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência de contínuas repetições de certas semelhanças morfológicas e funcionais? Com as formas típicas do inconsciente, trata-se de algo em princípio muito semelhante. São formas existentes a priori, ou normas biológicas de atividade anímica. Então,
o que o Jung está dizendo aqui para a gente é, olha, o arquétipo mesmo não existe. Mas a gente tem essas características aqui, ó, como a gente olha na biologia, né? Tem até um outro exemplo que ele usa, que é o exemplo dos crustáceos, por exemplo. Né? Não existe o crustáceo primordial hoje, né? Mas a gente consegue categorizar diversos tipos de crustáceos, por quê? Porque eles têm características análogas e afins, eles têm elementos que são semelhantes entre eles. A mesma coisa com as plantas, a gente categoriza em famílias porque elas têm características morfológicas semelhantes entre elas. E se para o Jung o ser humano segue as mesmas, a psique, na verdade, né, enquanto um produto da natureza segue as mesmas leis da natureza, por que para a gente seria diferente? Né? Então, o arquétipo seria essa estruturação em torno de uma representação a respeito de conteúdos psicológicos semelhantes. Né? Então, para usar um exemplo que eu usei no Instagram outro dia, assim, o que é a sombra? Né? A sombra vai falar de elementos reprimidos, vai falar do mal, vai falar de todas as vezes que você rompe com a norma social, de alguma forma, vai falar de todas as vezes com que você rompe com você mesmo, né? Que você é contraditório consigo mesmo e tudo mais. Só que ao invés de ficar repetindo isso inúmeras vezes, a gente só fala o que é a sombra. Quando eu falo da sombra, eu sei que eu estou me referindo a alguma coisa dentro dessa categoria. Né? Quando eu falo do self, eu sei que eu estou me referindo a alguma coisa dentro da categoria do si mesmo, que é o centro organizador da psique. Quando eu falo o ânimos, eu sei que eu estou me referindo a alguma coisa dentro da categoria que está ligada com a contraparte masculina na psique feminina, mas também com a lógica, com a razão, com diversos outros elementos. Então, nesse sentido, sim, arquétipo é só um label, é só um label, né? Só para dizer, olha, é sobre isso aqui que a gente está falando, é sobre esse elemento aqui que a gente está falando, tá? Então, por isso que não dá para ficar nessa viagem de dominar arquétipo, de controlar arquétipo, de seja lá o que for nesse sentido, sabe? Porque arquétipo é só um nome, arquétipo é só um nome. Bom, agora que a gente já falou do inconsciente, dos arquétipos, a gente pode ir para o sonho, tá? E o que é o sonho? Né? O sonho pode ser descrito como a ação da imaginação durante o sono, mas também como o efeito dessa ação, que pode ser preservado de diversas maneiras ao despertar. É um fenômeno psíquico autônomo cuja função e natureza são exploradas extensivamente na obra de Jung. O sonho ele vai ter algumas funções, que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Mas ele é um fenômeno natural do psiquismo. É o fenômeno onírico natural do psiquismo. Tá? A psique produz sonhos naturalmente, tá bom? Não precisa de nenhum tipo de indução para que isso aconteça. Tá? Para Jung, o sonho é uma autorrepresentação em forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. Tem até um trecho em que ele chega a dizer que o sonho é como se fosse uma carta do inconsciente para o sonhador. Só que ela vem numa língua que a gente não sabe ler. Né? Então, o sonho é construído através de uma linguagem que é metafórica e simbólica, porque a linguagem do inconsciente é metafórica e simbólica. Se a consciência é lógica e racional, o inconsciente é metafórico e simbólico. Tá? Ou seja, é uma expressão do inconsciente que se manifesta sem a interferência direta da consciência, revelando conteúdos que podem ter um caráter tanto compensatório quanto prospectivo. Compensatório no sentido de que, na estrutura, quando a gente pensa na estrutura psicológica junguiana, a gente está pensando numa estrutura que é um sistema semi-fechado, né? Um sistema semi-fechado e que tem a libido como energia que circula ali para fazer as coisas funcionarem, certo?
Quando o sonho é compensatório, de alguma forma, ele pode estar compensando um aspecto do inconsciente que está sendo negligenciado, né? Então, dentro desse sistema aparece o oposto, por exemplo. No sonho pode aparecer o oposto, ou aparecer exatamente o que está sendo negligenciado, vai depender muito. Quanto prospectivo, o sonho aponta uma direção. O sonho pode apontar um caminho a seguir. Tá? O sonho pode direcionar que movimentos seriam interessantes que aquela psique fizesse para continuar se desenvolvendo, para continuar crescendo, para continuar na sua trajetória de autodesenvolvimento, tá bom? Então, esses são dois aspectos essenciais dos sonhos que a gente precisa ter em mente sempre que a gente for pensar em sonho na perspectiva junguiana. Ou ele compensa algum elemento que está sendo obscurecido, ou não está sendo visto, ou está sendo reprimido, pode estar sendo reprimido também, ou ele aponta uma direção. Tá? Tem outros tipos de sonho também, grandes sonhos, enfim, mas esses não cabem aqui para uma introdução. Características fundamentais do sonho na teoria junguiana. Autonomia psíquica. O sonho é um produto do inconsciente, portanto, não é controlado pelo ego. O ego é o complexo do eu, né? É basicamente a nossa identidade, né? Nossa construção de identidade e personalidade. Ele segue sua própria dinâmica e pode trazer à tona conteúdos reprimidos, negligenciados ou desconhecidos pela consciência. Segundo Jung, o inconsciente, a matriz dos sonhos, possui uma função autônoma, o que significa que os sonhos podem representar informações inesperadas ou aparentemente desconexas da vida consciente. E aí é o típico caso do paciente que chega no consultório falando que o sonho não fez sentido nenhum, né? E aí, quando a gente vai observar, quando a gente vai analisar, o sonho tem tudo a ver com o que a pessoa está vivendo, só está numa outra linguagem, né? Só está numa linguagem simbólica. E essa autonomia psíquica é como eu já disse anteriormente, ela faz com que o inconsciente produza sonhos à revelia da consciência, tá? Independente da consciência querer ou não querer, é aquele meme, né? Fui deitar para não pensar e sonhei. Então, a revelia da consciência, o inconsciente vai produzir sonhos, tá? Função compensatória. Uma das principais funções do sonho é compensar a atitude unilateral da consciência. A unilateralidade, gente, ela é um dos maiores problemas dentro da perspectiva junguiana quando a gente pensa numa neurose ou num sintoma psicológico, por exemplo. Sempre que isso acontece, significa que a libido ou a energia psíquica está unilateral, ou seja, ela só está indo em uma direção. Isso faz com que a gente não consiga encontrar resposta, não consiga encontrar saída para aquilo. Então pode vir um sonho e apontar essa outra direção, né? Apontar esse outro lado que de algum jeito precisa ser observado, tá? Isso significa que ele pode trazer à luz elementos que foram ignorados, reprimidos ou negligenciados pela personalidade consciente, fornecendo um contrapeso para restaurar o equilíbrio psíquico. E aí, quando a gente pensa, pô, que bom, Francisca, fico contente. Fico contente de ter sido útil. Quando a gente pensa em equilíbrio psíquico, lembra que eu falei que a psique é um sistema semi-fechado? Então, ela é semi-fechada porque ela tem contato com o mundo externo, né? E esses arquétipos também se manifestam a partir do mundo externo. Mas o que a psique tenta sempre fazer é se equilibrar, né? É entrar num estado de homeostase. Lembra que eu falei que para o Jung a psique, por ser um produto da natureza, segue as leis da natureza? O que os sistemas energéticos, né, físicos, energéticos, o que os sistemas físicos que utilizam energia tendem a fazer? Buscar um ponto de equilíbrio, né? Buscar um ponto de homeostase. Então, com a psique não seria diferente. Ela vai sempre estar buscando um ponto de equilíbrio, tá bom? Um ponto em que essas forças, de alguma forma, consigam ser coexistentes, tá? Assim, os sonhos oferecem uma visão complementar da psique
e podem apontar aspectos importantes que a consciência deixou de perceber. Então, isso aí vai aparecer das mais diversas formas, assim, não tem nem como... Não consigo nem pensar num exemplo prático de como isso poderia se dar, mas pensem que o sonho vai ter essa possibilidade, nem sempre, mas vai ter essa possibilidade de estar organizando esse sistema psíquico. Tá? O distúrbio psíquico ocorre, então, no consciente, o inconsciente reage compensatoriamente, ou o inconsciente pode adoecer também. O inconsciente também pode adoecer, ué. A gente tem complexos, né, no inconsciente. Os complexos são agrupamentos... Eu vou fazer uma explicação didática, só para ver se fica mais fácil de entender. No inconsciente coletivo, a gente tem arquétipos, né? Que são esses elementos análogos e afins ali que giram em torno dessa etiqueta, né? Bem como disse o Aguinaldo. No inconsciente pessoal, a gente tem complexos. Complexos vão ser conteúdos dotados de afeto que vão girar em torno de algum elemento também, né? E aí pode ser, por exemplo, sei lá, um complexo de abandono, pode ser o complexo parental, pode ser, enfim, diversos complexos. E esses complexos, eles se constelam de acordo com a quantidade de energia que é investida neles. O que é esse constelar? Constelar significa que aquele conteúdo está ativo, né? Então, se eu tenho um complexo de abandono e eu me sinto rejeitado pelos meus amigos, por exemplo, eu vou constelar esse meu complexo de abandono. Então, todas essas emoções que estão ligadas ao abandono, todas essas emoções de rejeição, tudo isso vai aparecer, né, na minha consciência de alguma maneira. Então, nesse sentido, o inconsciente poderia reagir trazendo um sonho em que eu me visse amado, cercado de pessoas, sei lá, coisas assim, por exemplo, né? Mas também pode haver um adoecimento que é inconsciente se essa unilateralidade for toda para o complexo. E aí, se eu tenho esse complexo, né, de abandono e minha energia está toda investida lá, eu adoeço, eu tenho uma neurose. Eu vou ter uma neurose. Né? Porque aí esses pensamentos podem ficar vindo como pensamentos intrusivos, esse sentimento de abandono no mundo, de perda de sentido, sei lá, de coisas assim. Estou falando disso porque eu tive depressão, né? Estou saindo de uma depressão recentemente, assim, então essas são coisas que estão mais frescas na minha cabeça, como exemplo. Constelar seria o bateu. Constelar é total bateu. Assim, tipo, putz, tocou em alguma coisa aqui. Tocou em alguma coisa aqui dentro. Tá? Então, se a unilateralidade está focada em algum aspecto adoecido, eu vou ter uma neurose, né? Não tem jeito. Mas, mesmo que ela esteja num aspecto positivo, ela também não vai ser boa, porque nenhuma unilateralidade é boa para um sistema que busca o quê? Equilíbrio. Um sistema que busca equilíbrio precisa ter uma movimentação energética dentro dele que faça com que ele esteja equilibrado. Se a energia está só para um polo ou só para o outro, o sistema não funciona, né? Por isso que a gente pensa em polo positivo e polo negativo, como uma pilha, né? A pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Quando você junta um com o outro, a energia circula. A psique funcionaria da mesma forma, tá? Racionalidade própria. E aí, por que eu falei que o sonho ele tem uma linguagem, né? Ele tem um modo de raciocinar, mas não é o racional que a gente está acostumado com a consciência, né? Porque é uma racionalidade própria. Os sonhos não seguem a lógica linear da consciência, mas apresentam uma racionalidade própria, característica do inconsciente. Muitas vezes, o conteúdo onírico parece caótico ou ilógico, pois opera em um nível simbólico e metafórico. Por isso, sua interpretação exige um olhar simbólico e analógico, que em vez de uma análise puramente racional. Essa linha ali era para estar para baixo, né? Mas enfim. Então, quando a gente vai olhar para o sonho, o que a gente faz? A gente vai fazer o que a gente chama de amplificação. O que é amplificar? Amplificar é tentar entender como aqueles símbolos já se manifestaram culturalmente, né? Como eles se manifestam individualmente para aquela pessoa, né? E ver, a partir daí, que sentido a gente consegue tirar disso, né?
o que essa metáfora quer dizer, o que esse símbolo quer dizer, né? E aí a gente parte para a parte de baixo do slide, que é elementos do inconsciente pessoal e coletivo. O sonho pode conter imagens do inconsciente pessoal, então, nessas imagens, metáforas e representações que o sonho cria, a gente vai poder encontrar esses elementos, como, por exemplo, sonhar com uma pessoa, ou sonhar com um lugar, sonhar com alguma coisa que você já vivenciou, inclusive experiências traumáticas, né? Experiências e traumas individuais, mas também pode manifestar arquétipos do inconsciente coletivo. Isso aqui está redundante, porque arquétipos só podem ser do inconsciente coletivo, mas enfim. Coisas que a gente escreve só percebe depois. Um sonho ele pode trazer um conteúdo arquetípico. Então, isso seria o que a gente chama de um grande sonho. Né? Um sonho que traz um conteúdo que constela muita coisa dentro desse sistema psicológico. Né? Por quê? O conteúdo arquetípico, vamos pensar assim, quanto mais fundo no inconsciente, mais energia o negócio tem. Né? Vamos pensar o planeta Terra. Né? Quanto mais fundo, mais energia gravitacional tem aplicada naquilo. Né? Se a gente for trazer essa analogia para a psique, quanto mais fundo, mais energia psicológica tem investida naquilo ali. Então, um arquétipo é um negócio dotado de uma tremenda capacidade energética. Então, quando aparece um arquétipo num sonho, é aquele sonho que, tipo assim, caraca, você vai lembrar dele por anos até, sabe? De tanta energia que ele investe e que ele traz de volta para o sistema, por assim dizer. Tá? A interpretação dos sonhos na abordagem junguiana deve considerar as associações individuais do sonhador, mas também pode se valer de amplificações simbólicas, buscando paralelos em mitos, contos de fada, religiões e culturas antigas. Para Jung, interpretar um sonho não significa reduzi-lo a uma significação fixa, mas integrá-lo à vida consciente de maneira significativa. Então, de nada adianta chegar e falar que sonhou com... Deixa eu ver, uma bem comum. Sonhou com cobra é traição. Sonhou com cobra é traição, tem que ficar de olho, porque pode ser alguém querendo te trair. Porque essa interpretação, assim, ela parte de onde? Sabe? Ela é extremamente genérica e o sonho é um produto extremamente específico. Né? Mesmo as significações genéricas num sonho, elas têm que partir de um conteúdo arquetípico. Então, onde a gente acha a cobra? Pô, a gente acha a cobra na Kundalini, né? Na Kundalini Yoga, que vai significar o quê? Vai significar uma transformação. Né? A ascensão da serpente da Kundalini significa uma transformação. A gente acha a cobra onde? A gente acha a cobra no Ouroboros, né? Que é a serpente que come o próprio rabo. Ou a gente olha para o próprio animal cobra, né? Que é um animal que tem que trocar de pele, está sempre se renovando. Então, é a partir daí que a gente vai juntando as peças para fazer sentido, interpretar um sonho, sabe? Por isso que não dá para pensar em significados estanques, estáticos, porque a psique é dinâmica. Se a psique é dinâmica, para que vai servir uma interpretação estática? Para absolutamente coisa nenhuma. Por que o sonho é simbólico? Porque o inconsciente é simbólico e mitológico. Né? Um símbolo não traz explicações, impulsiona para além de si mesmo na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória. Um símbolo sempre pressupõe que a expressão escolhida seja a melhor descrição ou formulação possível de um fato relativamente desconhecido que, não obstante, se sabe existir ou se postula como existente. Isso aí está lá no Tipos Psicológicos, tá? Essa fala do Jung aí. Então, o símbolo é sempre a melhor expressão que o inconsciente tem para dizer o que ele quer dizer. E é por isso que o sonho é simbólico. Porque se não fosse o símbolo a melhor expressão possível, o sonho teria qualquer outra configuração. E aí, eu tenho dificuldade de lembrar porque eu tomo remédio para dormir, assim, então para mim é difícil lembrar de sonho. E aí eu não lembro mais como era antes de tomar remédio para dormir. Eu não lembro se eu lembrava fácil. Mas é comum não lembrar.
assim, até porque é um exercício, né? Normalmente, quando a gente já acorda para a vida de vigília, a gente já está com coisas para fazer, né? Dificilmente alguém tem tempo de ficar de bobeira quando acorda, né? Então, o sonho acaba indo embora no meio desse tempo aí. E aí, uma curiosidade aqui, né? Vocês sabiam que símbolo e diabo tem a mesma. Vem da mesma raiz oposta do grego? Diabolum é o que separa e símbolum é o que une. Nada a ver com a aula, mas curiosidade interessante. Então, a linguagem do inconsciente ela é mitológica e sempre simbólica, tá, gente? Isso é um pressuposto que a gente vai ter na psicologia analítica. Assim. Por mais literal que o sonho possa ser, né? A escolha daquelas imagens simbólicas, ela tem um sentido que precisa ser identificado, né? Não é porque sonho com um carro, por exemplo, que, sei lá, você precisa tomar cuidado ao andar de carro. Pode ser alguma coisa relacionada à direção da própria vida. Não sei. Sei lá, me veio aqui agora essa possibilidade. Então, tem que olhar sonho a sonho, sonhador a sonhador. Tá? Esqueçam interpretações genéricas. Então, não existem manuais prontos de leitura. Esqueça qualquer um que diga que é possível ler e interpretar os sonhos com qualquer tipo de manual ou significado fechado. Esqueça as revistinhas do João Bidu e as falas da Márcia Sensitiva ou de qualquer junguiano bucha da internet. Tá? Esquece. Esquece isso. Não existe isso. O sonho só pode ser interpretado na presença do sonhador e com os sentidos que ele atribuir para aqueles elementos que estão ali agrupados. Tá? Nós não estamos em lugares oraculares de poder dizer o que representa o sonho de outra pessoa a partir de significados genéricos. Assim, né? Mesmo a gente tendo um conteúdo arquetípico que tende a uma interpretação. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, o mar. O mar costuma ser ligado à função sentimento, mas pode ser que para uma pessoa que vivenciou alguma experiência no mar, esse mar vai ter um outro sentido completamente diferente, sabe? Ou a pessoa que nunca foi na praia. Então, não tem como, não dá, só esquece essa ideia, tá? Então, fica aí uma castanha do vamos parar com essa ideia de que dá para interpretar sonho de maneira genérica, porque não dá, não dá, tá? O sonho vai ter sempre... Ah, e outra coisa também, o sonho não sempre vai ser um elemento que vai ser tão transparente para ser lido, justamente por conta desse conteúdo simbólico, né? Muitas vezes a gente interpreta uma camada, mas não consegue interpretar o sonho inteiro. Às vezes precisa voltar várias vezes, porque as coisas vão readquirindo o significado, né, conforme a gente vai olhando para o sonho e vai analisando. Né? Acha que a IA pode evoluir de forma a conseguir fazer essa interpretação a partir do que o sonhador informa a IA? Não sei. Sinceramente, não sei. Assim, ela precisaria de um banco de dados enorme, o que não é impossível, né? Mas ainda assim eu acho que perde uma questão, que é a questão... Você, enquanto analista, conhece a história do seu paciente, né? Pelo menos tudo que ele te contou sobre ela. E aí, às vezes, o sujeito tem um sonho hoje de um negócio que ele te contou há 2 anos atrás, ou 6 meses atrás, sabe? Então, seria preciso que a IA tivesse diálogos constantes com essa pessoa, sabe? A ponto de conhecer a história dela como um todo, para poder fazer esse tipo de interpretação. Vou dizer que seria impossível? Não, porque as IAs estão avançando num ritmo frenético, né? Mas se houvessem as condições adequadas, talvez. Meu chute seria um talvez. Mas ainda faltaria o feeling, esse feeling do insight, sabe? Tipo, putz, mas tu me falou isso aqui, ou tu me falou o contrário disso, ou qualquer coisa, ou te aconteceu tal coisa, né, que a gente, enquanto analista, acaba pegando, né?
ali, até porque tem um outro aspecto, não tem a ver aqui com o que a gente está falando hoje, mas acho que vale ressaltar. Quando a gente está falando da comunicação no setting psicológico, a gente está falando de uma comunicação em 3 níveis, né? Segundo Evan Franz. Consciência para consciência, então eu falo, você entende o que eu falo. Consciência para inconsciente, eu falo, o seu inconsciente faz uma interpretação do que eu falo. E inconsciente para inconsciente, nossos dois inconscientes estão se comunicando e a gente nem sabe. Né? E isso se dá como? Se dá através das microexpressões, se dá através da postura, se dá através de, às vezes, tiques, movimentos que o corpo vai fazendo e estão fora da consciência. Né? Então, a gente tem esses inconscientes se comunicando também. E isso também vai aparecer na hora da interpretação do sonho, sabe? Esse elemento também vai aparecer na hora da interpretação do sonho. Então, não sei, eu ficaria com um talvez, mas um talvez muito ressabiado, assim, porque o fator humano para a interpretação do sonho é um elemento muito essencial, assim, muito elementar, eu diria. Tá? Então, esquece, gente. Não adianta, assim. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, a minha mãe costumava perguntar os sonhos para poder jogar no bicho. Procurava saber qual era, sonhava com algum animal para poder jogar no bicho. Assim. Aqui no Rio de Janeiro tem isso, não sei como é que é em outros lugares, mas aqui no Rio tinha muito isso. Mas não existe, tá, interpretação fechada de sonho, então esquece as revistinhas do João Bidu, esquece a Márcia Sensitiva. Você quer interpretar sonho, vai para análise, cara. Assim, eu posso fazer uma interpretação sozinho do meu sonho? Cara, vai ser fraca. Vai ser fraca. Porque tem pontos cegos que a gente não enxerga, né? Dentro da nossa própria psique. Sim, totalmente. Transferência com transferência, elementos que podem. Porque, como tem esse inconsciente que se comunica, às vezes no sonho vai aparecer um elemento que vai se comunicar com o inconsciente do teu analista. Ele vai ter um insight, sabe? Isso é muito comum quando a gente está analisando sonho. Assim. Às vezes você nem está pensando assim, você está pensando, pô, isso aqui costuma significar isso, 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 aí de repente brota na tua cabeça, assim, porra, mas e tal coisa? Aí você joga para a pessoa, realmente, né? Isso daí faz sentido pra caramba mesmo. Então, tem todo esse fator de transferência e contra-transferência como parte desse movimento da interpretação do sonho também. Agora a gente vai partir para o nosso último tema de hoje, tá? Que é o processo de individuação. Né? E aí aqui uma fala do Jung no A Natureza da Psique. Não existe um despertar sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurdo que seja, para evitar confrontar sua alma. Né? E é por isso que nosso encontro hoje se chama Arquétipos, Sonhos e a Jornada da Alma. Interpretação de sonho com tarô, acha válida? Cara, eu não sou contra tarô, não sou contra nenhuma técnica divinatória, assim, até porque, enquanto possibilidade de elementos do inconsciente se manifestarem ali, eles estão presentes, mas uma interpretação de sonho eficaz, ou eu diria junguiana, pelo menos, precisa ser feita através do método dialético, né? Que é aí confrontando essas imagens e amplificando e entendendo como isso funciona. O tarô vai trazer várias imagens arquetípicas e tudo mais, mas também pode ser enviesado, né? A pessoa que pode tentar interpretar pelo tarô pode ir pelo significado comum e não pelo significado metafórico individual que aquilo vai ter. Então, como é que faz? Né? Se você, por exemplo, eu chego para você e falo assim, eu sonhei com um ônibus. Aí você tira um tarô, tira uma carta e dá um significado qualquer, assim, sei lá, coletivo. O ônibus pode ter a ver com coletivo. Mas aí você não sabe que na minha história de vida eu sofri um acidente num ônibus de viagem. Assim, e esse sonho pode fazer alusão a isso.
sacou? Então, por isso que tem que ter sempre o analista e o sonhador em conjunto para poder ir trabalhando, lapidando, entendendo esses entendimentos, assim. Mas, enquanto técnico oraculista, assim, eu não tenho nada contra, eu tenho nada contra enquanto técnico oraculista nenhuma, na verdade, né? São possibilidades de representação do inconsciente coletivo. Tá? E por que não existe despertar sem dor? Porque tornar-se quem se é a coisa mais difícil do mundo. Tá? Essa é a missão mais árdua que um ser humano pode ter, aprender a ser quem ele é em meio à sociedade. O próprio sonhador tirar o tarô? Não sei, cara. Não sei. Ainda assim, não chegaria próximo do que é uma análise feita dentro de um contexto terapêutico, né? É diferente, assim. Pode ser acertada? Até pode, não vou dizer que não pode, mas é um outro tipo de análise de sonho, né? Já passa a ser de uma outra forma, né? Perde essas sutilezas mesmo, também, que a gente estava falando, né? A coisa mais difícil é a gente aprender a ser quem a gente é, né? Por quê? Para o Jung, o coletivo tem um peso muito grande, né? O peso do mundo é muito maior do que o peso do indivíduo. E o peso do mundo vai te empurrar para onde quer que seja, né? Basta parar para pensar que antes mesmo de você nascer, as pessoas já idealizaram um nome, já idealizaram, às vezes, uma profissão, já idealizaram como você vai ser de temperamento, como você vai ser assim, o assado, né? Então, o coletivo, o que nos precede, tem um peso grande demais, né? Por isso, aprender a ser quem a gente é algo doído, mas doído demais da conta. Porque a gente tem que se desfazer, se desvincular dessas expectativas que são impostas, dessas expectativas que, de alguma forma, tentam controlar a nossa vida, e que podem nos afastar. Eu vou usar o termo essência, embora Jung não seja essencialista, tá? Eu vou usar o termo essência aqui só de forma didática mesmo, tá bom? Que nos afastem da nossa essência enquanto sujeito, né? Que nos afastem da nossa subjetividade, nos afastem de quem nós somos ou de quem nós precisamos ser. Porque às vezes é muito mais sobre quem a gente precisa aprender a ser do que quem de fato a gente é, né? Às vezes quem a gente é está mais alinhado com o que querem da gente do que aquilo que a gente precisa aprender a ser. Tá? Então, agora a gente entra no processo de individuação. E o processo de individuação é a jornada da alma. Né? A individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é. Né? Torna-te quem tu és e conhecerá os deuses e o universo. Né? Já estava escrito no pórtico do oráculo de Delfos há 3.500 anos atrás, lá na Grécia. Então, já tem um tempinho que o ser humano está tentando descobrir quem ele é. Né? Mas o que é a individuação? Tá? A grosso modo, né, a individuação é um processo de integração, reconhecimento, desintegração de alguns aspectos psicológicos, desvencilhamento de alguns aspectos psicológicos, para que a gente possa poder bancar ser quem a gente é no mundo. Né? A individuação é matar o dragão em que todas as escamas está escrito tu deves. Né? A individuação é conseguir, de alguma forma, olhar para o mundo e dizer, não, eu vou ser quem eu sou. Eu não vou ser só quem você espera que eu seja. Tá? Mas isso não num ato egoísta, não num ato que te isola do mundo. E isso é muito importante. Assim. A individuação faz com que a gente retorne para o mundo o nosso melhor. Porque a partir do momento que a gente consegue bancar ser quem a gente é, as nossas relações vão ser relações humanas muito mais verdadeiras, né? Muito mais sinceras até. Né? Por quê? Porque eu não estou mais projetando minhas questões no outro. Né? O que eu tenho a contribuir para o coletivo é o que
é aquilo que é genuinamente meu, né? Então, por isso que a individuação é a jornada dessa alma, dessa realização da alma, né? E alma, né, que é o Seele, em alemão, para o Jung é sinônimo de psique, né? Então, não precisam pensar no caráter religioso, não. Mas como Jung é amplamente influenciado pelo romantismo alemão, né? Então ele ainda usava palavras românticas para escrever sua psicologia, né? O processo de individuação é um conceito central da psicologia analítica, referindo-se ao desenvolvimento da personalidade como um processo contínuo de diferenciação e integração. Então, eu diferencio o que é só o que o mundo quer de mim, integro o que é meu e vou indo nesse processo, tá? Ele descreve o tornar-se si mesmo, isto é, o caminho pelo qual o indivíduo se diferencia da massa coletiva e atinge sua singularidade psicológica. A individuação é respeitar ao máximo o indivíduo que você é, porque você vai estar sendo de fato quem você é. Você vai estar vivendo a sua história no meio desses 8 bilhões de seres humanos que tem no planeta. Você vai reconhecer que você é único, que você é daquele jeito, que você é assim e que aquilo é o que te constitui, né? E isso inclui qualidades, defeitos e coisas que você tem que melhorar, né? Coisas que você precisa se livrar. Isso inclui tudo. Por isso que é difícil, assim, porque a individuação é andar despido na sociedade, sabe? Imagina você estar pelado no meio de um monte de gente. Isso é estar individuado, assim. E tá ok com isso. Não tem mais nada te protegendo, não tem máscara que te protege, não tem armadura, não tem mecanismo de defesa, não tem mais porra nenhuma. Você está pelado na frente da sociedade inteira, do mundo inteiro. E isso não te incomoda. Assim. Óbvio que não estamos falando aqui de um sintoma psicótico, tá? É só um exemplo simbólico. Mas é bancar ser quem se é, assim, independente do que o mundo vai dizer. Sem ter que se proteger, sem ter que fingir, sem ter que fugir, sem ter que se esconder, tá? Sim, tem total, mas individuação é o contrário de individualismo, porque o indivíduo que é individuado, e aí, assim, eu não sei se vocês já cometeram esse crime contra si mesmos, de entrar em grupo de Facebook junguiano, mas vira e mexe tem um lá que diz que é individuado, né? Que já atingiu a individuação, que já dominou o inconsciente, já é transcendental, já é quase um Buda moderno, assim. Só que, se a individuação é o processo de tornar-se quem se é, e a personalidade é algo que é dinâmico e vai, de alguma maneira, mudando enquanto a gente está vivo, não dá para ter individuação plena enquanto a gente está vivo, né? Assim, se você chegou ao ápice da individuação, não tem mais o que você fazer aqui. Assim, pode cantar para subir, pode ir embora. Não tem mais nada para fazer aqui. Né? Mas enquanto você está nesse processo de autoconhecimento, de melhoria de si mesmo, você retorna para o coletivo muito melhor. Né? Não é se isolar do coletivo, muito pelo contrário, é se tornar quem se é para que você proporcione para o coletivo o benefício da sua presença, né? Para que o benefício da sua presença seja aproveitado e presenciado nesse coletivo, os seus dons sejam aproveitados de verdade, sua criatividade seja aproveitada de verdade. Mas, de fato, essas ideologias neoliberais, muitas vezes, inclusive, se vende curso de individuação. Eu já vi por aí curso de individuação em 7 etapas, se eu não me engano. Assim, chega a beirar, assim, Jung morreria de novo e de novo e de novo infinitamente se ele visse as coisas que são feitas com o que ele deixou para a gente teoricamente. Assim. Mas deu para sacar a parada? Individuação não é se separar do mundo. Individuação é se tornar o melhor que se é e isso retorna para o mundo de alguma forma. E há muitas pessoas que conseguem chegar bem próximo disso. Saberia dizer pessoas famosas, talvez, apenas como exemplo, o próprio Jung.
A Von Franz falava que Jung era um cara que estava bem próximo da individuação, assim, né? Porque conseguia integrar na individuação os aspectos psicológicos estão bem integrados, sabe? Você não vai projetar nos outros, você não vai cobrar dos outros questões que são suas, você mesmo vai dar conta das suas coisas, você mesmo vai se virar, sabe? Então, uma pessoa que está num bom trilho de individuação, que está fazendo essa jornada da alma de maneira adequada, é uma pessoa que, de alguma maneira, consegue dar conta de si mesma, consegue bancar a si mesma. Isso não significa, mais uma vez, individualismo, né? Não significa se isolar do mundo, mas é alguém que vai conseguir lidar, né, bem melhor com suas questões e com, seja lá qual for, aquilo que ela esteja vivenciando, assim, tá? Mas não significa que a pessoa não vai ter sofrimento também, porque sofrimento faz parte da vida, né, gente? Sofrimento é inerente à vida humana, não tem jeito, né? Principais características da individuação. Individuação como diferenciação e integração. A individuação envolve diferenciar das demais instâncias psíquicas e integrar os aspectos inconscientes da psique, criando uma totalidade única. Quem é que faz isso? Isso aqui a gente está falando, é importante ressaltar isso. Quando a gente fala desses aspectos, a gente fala num modelo, né? Assim, a gente está pensando como isso pode acontecer. A gente não tem certeza de como isso ocorre, porque isso ocorre no inconsciente, né? O inconsciente, como a gente viu lá no início, está fora de vista. Mas o que Jung deixou para a gente de possibilidade é isso aqui, são esses fenômenos ocorrendo, né? São todos fenômenos psicológicos, tá? Todos esses são fenômenos psicológicos que Jung observou empiricamente ao longo da clínica e vida dele, tá? Então, o self, que seria o centro organizador, ou selbst, né? O centro organizador da psique, é quem vai direcionando, assim, né? Então, se o ego é o gerente da loja, o self é o dono, né? O self é o dono de tudo, o ego é só o gerente. A individuação envolve diferenciar demais instâncias psíquicas e integrar os aspectos inconscientes da psique, criando uma totalidade única. Ela ocorre tanto no nível subjetivo intrapsíquico, diferenciando o consciente do inconsciente, quanto no nível objetivo interpsíquico, ao estabelecer relações equilibradas com os outros. Como eu disse, se eu estou nesse caminho de individuação, se eu estou seguindo a minha jornada da alma, a minha relação com os outros melhora e a minha relação comigo melhora, tá? Individuação e o si mesmo. O objetivo final da individuação é a realização do si mesmo, Selbst, que Jung descreve como a totalidade da psique, né? Então, se alcançássemos esse lugar, né, seria uma psique totalmente harmoniosa, equilibrada, onde o sistema dá para fugir, não. Sinto lhe informar. Não dá para fugir, quer dizer, minto, dá para fugir, dá para negar. Muita gente nega, muita gente evita. Assim. O próprio Jung fala que a maior parte das pessoas evita o processo de individuação por ele ser doloroso demais. Assim. Então dá para fugir sim, dá para fugir sim. Só você passar bem longe de um processo de análise a vida inteira, que você não corre esse risco. O ego deve se diferenciar do si mesmo e desenvolver uma relação equilibrada com ele, sem se identificar excessivamente nem rejeitá-lo. Então, essas duas instâncias psicológicas passam a interagir integrada, né? Para Jung, alma é sinônimo de psique. Alma é sinônimo de psique. Não tem essa distinção, não. Qualquer estágio dentro desse processo aí é alma. Tá? Pode ficar tranquilo. Individuação e os arquétipos. Durante o processo, o indivíduo confronta arquétipos fundamentais, como a sombra, anima ânimos, velho sábio. Eu botei velho sábio como exemplo aqui, porque costuma ser uma figura comum de aparecer, né? Nesse processo, esse guia, né? Esse mentor, essa imagem. Assim. É mais
são elementos que aparecem ao longo desse processo de individuação e que a gente vai tendo que lidar, né, com essas imagens arquetípicas se manifestando. Né? Individuação como lei psicológica universal, embora não obrigatória. Diferente do individualismo comum, a individuação não é um isolamento egocêntrico, mas um caminho necessário para todos os indivíduos. Jung afirmava que a individuação significa a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. Ou seja, o desenvolvimento pessoal favorece também a coletividade. E aí, por que eu botei o embora não obrigatória? Justamente porque dá para fugir. Respondendo aí. Já estava prevendo a tua pergunta, Leandro. Dá para fugir da individuação, sim. O processo de individuação não é apenas evolutivo e progressivo, mas também regressivo e destrutivo. Muitas vezes trágico, pois exige confrontar aspectos reprimidos da psique. Então, ao mesmo passo que você avança, você retrocede. Ao mesmo passo que você constrói, você destrói. A individuação ela é paradoxal em si mesma. Porque para construir algo novo sobre si mesmo, você tem que destruir algo velho sobre si mesmo. E aí fica esse embate psicológico, né? De construção, destruição. E isso é o próprio método dialético. Né? A dialética junguiana se dá nesse sentido. Né? Tese, antítese e síntese. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. E assim os processos psicológicos ocorrem. Jung observava a individuação em dois níveis principais. Nível subjetivo, que é o interpsíquico, que são os aspectos internos, né? Ocorre dentro da psique do indivíduo, envolvendo a diferenciação entre o eu e os conteúdos inconscientes, então confronto com a sombra, integração dos aspectos desconhecidos da personalidade e a relação com si mesmo. E o nível objetivo, que é a relação do indivíduo com o social, a relação do indivíduo com o mundo. Né? Refere essa relação. A individuação exige um equilíbrio entre a autenticidade pessoal e a adaptação social, permitindo ao indivíduo viver sua singularidade sem perder a conexão com o coletivo. A individuação é uma parada muito bonita, assim, né? Se a gente parar para pensar, porra, bancar ser quem se é, isso é bonito pra caramba. Mas penoso, sofrido. A individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna conscientemente aquilo que realmente é, diferenciando-se dos padrões coletivos inconscientes e integrando os diversos aspectos de sua psique. Esse caminho é essencial para alcançar a totalidade psíquica e viver com autenticidade e equilíbrio. Ok? E aí aqui uma frase do Jung, lá no Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um livro que eu tenho muitas críticas, né? Porque é uma autobiografia que não é autobiográfica, né? Não sei se vocês sabem. O próprio Jung considerava ele um livro escrito pela Aniele Afé, e o Sonu Chandazani já mostrou que o livro teve vários cortes editoriais só por questão de vender mais mesmo, assim, para tornar o livro mais atrativo, porque o nome de Jung vendia como água, né? Mas tem essa frase que é interessante. Mas quando seguimos o caminho da individuação, quando vivemos nossa vida, é preciso também aceitar o erro. A busca pela individuação pode ser perigosa? Não acho. Eu acho que ela pode ser difícil. Perigosa, não necessariamente. Assim. Óbvio que lidar com conteúdos do inconsciente não é fácil. Né? Não é tranquilo. E tentar fazer isso sozinho não é recomendado, porque, embora o inconsciente também seja um lugar de auxílio e apoio, ele também é morado de muitos perigos. Né? Se você tiver com o ego fragilizado e vier um conteúdo arquetípico muito forte, o seu ego pode não aguentar e você enlouquece, né? Você psicotiza ali. Assim. Pode dar ruim. Pode dar ruim quando o ego é frágil, mas um ego frágil não vai fazer esse caminho, não vai estar pronto para fazer esse caminho, sabe? Um ego totalmente fragilizado não estaria pronto para fazer esse caminho de alguma forma. Né? Então, é perigoso, mas ao mesmo tempo não é perigoso. Né? É perigoso se você sair pegando um livro de um guiano maluco na internet que diz que ensina a se individuar. Aí é perigoso, eu não recomendo não. Aí passa longe.
Mas quando seguimos o caminho da individuação, quando vivemos nossa vida, é preciso também aceitar o erro, sem o qual a vida não será completa. Nada nos garante, em nenhum instante, que não possamos cair em erro ou em perigo mortal. Pensamos talvez que haja um caminho seguro. Ora, esse seria o caminho dos mortos. Então nada mais acontece, e em caso algum ocorre o que é exato. Quem segue o caminho seguro está como que morto. Não é esse processo de tese, antítese e síntese que leva a se achar que a psicologia analítica tem bases hegelianas? Mas não tem, né? Jung odiava o Hegel. E não é porque se usa tese, antítese e síntese que necessariamente é hegeliano, né? Assim, o campo marxiano também usa, né? O marxismo usa a ideia de tese, antítese e síntese num contexto diferente do de Hegel, né? Então, Hegel contribuiu para isso no romantismo alemão, mas não é exclusividade dele. Assim como não seria exclusividade, eu vou usar o termo inconsciente associado a Freud, mesmo sabendo que ele vem do von Hartmann, tá? Mas como Freud é tido como o pai do inconsciente, né? Seria o mesmo que dizer que Jung é freudiano por usar o termo inconsciente, sabe? Assim. Mas eu acho que essa frase resume bem, assim. Para a individuação não existe caminho seguro, é o caminho da vida. É o caminho de estar vivo, né? É o caminho de viver a vida, de se colocar no mundo e de dar conta de ser quem se é, pelo menos de fazer esse esforço de tentar, né? Porque é um esforço muito válido de tentar. Aí eu deixei um espacinho aqui, uns minutinhos para perguntas e tal, tudo mais. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Caminho seguro é o caminho do meio, tipicamente, né? Na vida não tem caminho seguro, né, cara? Posso sair daqui e cair duro, e ter um ataque cardíaco e morrer e já era. E aí? Deixei de ser quem eu sou, deixei de viver o meu caminho de individuação por pressão social? Nem fudendo. Não que eu esteja individuado, tá? Tô longe disso no real, mas tô trilhando, tô trilhando. Devagarinho a gente chega lá. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Vou pedir só para voltar, então, com o slide, Wellington, rapidinho. Ai, que bom, Rodrigo. Fico contente. Aqui tem os meus contatos, tá? Quem quiser entrar em contato comigo. Cara, o que esperar do meu e-book? Cara, o meu e-book ele faz um panorama geral da psicologia analítica hoje, assim, né? Porque como eu terminei o mestrado recentemente, eu passei muito por o que está se estudando de Jung na academia hoje, né? Então tem um panorama nesse sentido, mas ele tem também uma lista das leituras recomendadas, né? Assim, por nível de dificuldade. Ele tem. O que mais que tem no meu e-book? Ele tem algumas dicas sobre alguns livros e tudo mais. Então, mas o desequilíbrio vai fazer parte quando a vida acontecer, né? Quando a vida acontecer, desequilibra e depois busca o equilíbrio de novo. Não vai para a unilateralidade. Entendeu? Esse é o ponto. Desequilibra e equilibra de novo. Assim. Pensa num navio, num mar revolto, assim, né? Vai desequilibrando e equilibrando, desequilibrando e equilibrando. Né? Além da análise, o que mais recomenda para esta busca da individuação? Cara, autoconhecimento, né? Como você vai fazer isso aí tem inúmeros caminhos, mas segue aí o que os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. É porque a análise é o caminho mais seguro para se autoconhecer, né, cara? Embora não seja uma fácil também, porque, porra, a análise é difícil pra cacete. Tem hora que tu toma cada uma, tu sai até tonto, mas é importante. Aí, quem quiser entrar em contato por e-mail, quiser os slides, me manda e-mail que eu mando. Meu contato no WhatsApp ali, meu Instagram, me sigam lá, por favor.
posto bastante coisa, bastante conteúdo ligado à psicologia junguiana e cultura pop, principalmente, porque meu mestrado foi sobre super-heróis, né, e psicologia analítica, então eu tô bem inserido nesse meio da cultura pop, do, dessas mitologias modernas, que a gente chama de mitos modernos e psicologia analítica. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Psi Jordan Vieira, que eu estou lá fazendo uns vídeos de vez em quando, falando sobre diversos assuntos da psicologia analítica. Então, quem quiser e puder seguir também, eu agradeço. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês nesse sábado. Não sei como é que está aí onde vocês estão, mas aqui está um calor do inferno. Então, agradeço mesmo quem tirou um tempo para estar aqui me ouvindo nesse calorão. Ah, sim. A gente vai ter um curso de introdução à psicologia junguiana, que vai ser ministrado nos sábados do mês de março, tá? Então, quem tiver interesse, se inscreve, está passando aí, eu leio o QR Code. E aí no curso a gente vai aprofundar muito mais, vou falar dos fundamentos básicos, né, das estruturas da psique, vai falar de muito mais coisa do que só essa breve pincelada que eu dei aqui, né, nos assuntos, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, Wellington. Você tem algo a dizer? Você que está aí nos bastidores. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Vai ficar salvo, Wellington? Vai, né? Vai ficar salvo, gente. Então, depois, quem quiser pode reassistir aí também, tá bom? Um prazer estar com vocês nessa tarde de sábado, tá? Até mais.